Boa noite, gente. Dá um retorno para mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Raquel, tudo bem? Oi, oi, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, e você? Você está me ouvindo bem, né? Tô sim. Ah, legal. Já estou vendo aqui algumas pessoas entrando. Eu estou pedindo para eles me confirmarem se o som tá bom, se estão me escutando bem também. Qualquer coisa o pessoal avisa, tá? O Tá, pessoal tá joia. a equipe do Conrep está aqui comigo também, me ajudando a fazer os ajustes finais, mas acho que está tudo certinho, a gente já começa. Tá joia, combinado. Vamos lá. Muito bom, gente. Então a gente está aqui com as lives de quarta-feira do Conrep, né? Hoje a gente está recebendo a coordenadora do curso de Relações Públicas da Unesp Bauru, a Raquel Cabral. Raquel, muito bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu Por que, estar aqui com a eu que gente agradeço. hoje. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. O Conrep vem fazendo essas lives desde o ano passado, né? Então, assim, é um momento que a gente usa para ter assim bastante discussão, trazer temas que sejam de interesse aí dos profissionais de relações públicas, dos estudantes de relações públicas. Então, acho que já tem um pouquinho mais de um ano que a gente está com as lives e toda semana fazendo aí um trabalho bastante interessante, trazendo bastante assuntos muito diversificados. E hoje eu pedi para a presidente do Conrep, a Marilisa, deixar eu fazer a mediação com você. Eu falei assim, eu quero muito fazer a mediação com a Raquel, então ela deixou. Que bom, que bom. Um Estou beijo contente grande de para estar Maria. aqui. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Então vamos lá. Bom, o tema que que você está trazendo para a gente hoje é em relação à formação do profissional de relações públicas, né? Isso. Então eu vou deixar você falar, é você que tem que falar, não sou eu, né? Vou passar já a palavra para você e queria que você trouxesse, né, para a gente, então, assim, qual que é a sua visão que você tem hoje da formação desse profissional? Que você entende que são as tendências? Tem muita relação, né? A questão daquilo que a gente está fazendo na formação do profissional e aquilo também que esse profissional vai encontrar de oportunidades de trabalho no mercado depois, né? Sim. Na verdade, a ideia, né, dessa temática, ela vem num momento muito oportuno, né, porque a grande discussão em torno da formação profissional, dos vários profissionais da comunicação, não só em RP, né, mas a gente pode aí entrar também em outras áreas, né? Então, qual é a necessidade de uma formação acadêmica dos profissionais de comunicação, em especial de RP, né? Então, há necessidade de um diploma universitário, né? Qual é a importância dessa formação, pensando aí na atuação profissional, né, destes vários profissionais que vão logo atuar em empresas privadas, públicas, do terceiro setor. Como você falou, hoje eu estou na coordenação de curso de Relações Públicas da Unesp, no campus aqui de Bauru. Estou vendo aqui vários dos nossos alunos e alunas aqui entrando. A Fernanda também é uma egressa do nosso curso, assim como eu, né? Então, estamos em casa, né? Me sinto em casa. Então, é um pouquinho disso que eu gostaria de conversar com vocês, e vocês também podem aí se manifestar pelo chat, trazendo algumas reflexões, porque eu vejo que é um tema de interesse, né, não só para nós de RP, mas para todas as áreas da comunicação. Então, eu começo com esse questionamento, né? Então, qual é a necessidade de uma formação acadêmica para o RP, né, em específico? Bom, primeiro a gente precisa partir do princípio de que o conhecimento hoje, aí eu faço das minhas as palavras do professor Nilson Machado, da USP, né, uma referência na área de educação,
que vai dizer que o conhecimento hoje é o principal fator de produção, né? Ou seja, o que antes já foi a terra, né, o território, a matéria-prima, hoje é o conhecimento. O que isso significa? Na verdade, quando a gente está dizendo isso, a gente pode ilustrar da seguinte forma, né? Um celular, ele não vale apenas pelo valor da matéria-prima que ele representa, com que ele é feito, mas pelo conhecimento que está relacionado com a tecnologia que vai proporcionar um benefício, né? Então, é este conhecimento agregado que oferece um valor ao celular. Uhum. A mesma coisa a gente pode pensar na formação do profissional. Então, não é apenas um profissional técnico que nós estamos almejando, né, formar. Não é um tarefeiro, não é o RP tarefeiro, mas é o profissional com visão crítica da realidade, né, que consegue olhar para cenários complexos, né? Perfeito. Então, Raquel, nesse sentido... Pegando esse gancho que você está trazendo aqui, já apareceu uma pergunta, tá? Esse tema é um tema que dá bastante discussão. Deixa eu aproveitar aqui para dar as boas-vindas às pessoas que já estão assistindo a gente, né? Já estamos aqui com bastante gente assistindo e já estão fazendo pergunta aqui. Uma pergunta que está entrando é falando justamente de diretrizes curriculares. Então, a questão é que as diretrizes, por N questões, né, elas acabam não acompanhando a agilidade do mercado. E como que as instituições de ensino, então, vêm trabalhando isso? Acho que aí eu posso emendar com uma questão que a gente vinha falando, talvez seja a questão das extensões curriculares, né? Acho que tem link esses dois temas, não tem, Raquel? Sim, uma ótima questão. Eu não sei quem fez, mas excelente. Foi a Andréia Nakane. Desculpa, Andréia. Eu estou estreando de mediadora de Instagram, tá? Então vocês desculpem, gente, porque eu não tenho essa desenvoltura que a Marilisa tem. Eu estou pegando o jeito aqui hoje, tá? E foi a Andréia Nakane que mandou a pergunta para nós. Legal, Andréia, ótima questão. E ela me dá a oportunidade de falar, né, um pouquinho sobre a ideia, né, das diretrizes curriculares, e de fato de como isso vem impactando principalmente para quem está atuando em cursos de graduação em RP, hoje nas universidades brasileiras, estão acompanhando as discussões sobre as diretrizes, né, desde 2013, nós temos aí as diretrizes atuais, né, vigentes. No nosso curso de RP da Unesp, nós implantamos as novas diretrizes curriculares já no ano de 2015, né, então, desde então, estamos trabalhando com as novas diretrizes e com uma matriz curricular que ela, de certa forma, ela privilegia não apenas o conteúdo das disciplinas, né? Isso vai um pouco de encontro com, de novo, vou fazer referência ao professor Nilson Machado, porque ontem nós estivemos com ele, né, durante a noite aqui na Unesp, e foi uma conversa muito boa nesse sentido, né? Ele estava dizendo justamente isso, que nós precisamos superar esse paradigma disciplinar, né? Ou seja, a ideia de que nós temos que dar conteúdo para os nossos alunos, e deixando de lado, muitas vezes, algumas experiências que podem agregar muito mais do que um conteúdo que pode ser esquecido com o passar do tempo, né? Mais do que trabalhar conteúdos, é claro que, né, nós estamos falando numa perspectiva crítica da educação, né? Mas é óbvio que nós temos que trabalhar conteúdo, mas sem chegar ao ponto de nos exceder, né? Ou seja, é nesse sentido que nós pensamos a matriz curricular da Unesp, porque hoje nós temos algumas disciplinas que são consideradas disciplinas laboratoriais, mas elas têm características de serem disciplinas articuladoras. A cada semestre, a gente tem uma disciplina que cumpre essa função, ou seja, ela articula os principais conteúdos fundamentais, as ideias fundamentais que devem ser trabalhadas naquele semestre com aquela turma.
Então, dessa forma, a cada semestre, a gente consegue ter uma flexibilidade para trazer como pauta na disciplina discussões atuais. Então, mesmo que as diretrizes elas não acompanhem com agilidade que se deve acompanhar as mudanças do mercado de trabalho, da sociedade, nessa matriz a gente consegue incorporar algumas discussões atuais, né? Então, há a possibilidade de desenvolver projetos interdisciplinares que vão discutir temas do momento, né? Que estão impactando a área no momento. Então, nessa linha, a gente consegue ter uma certa flexibilidade e agora, com o grande desafio que se apresentou para nós, que é a curricularização da extensão, ou acreditação da extensão. Não sei se todos sabem, né, mas quem está envolvido com a gestão de cursos sabe que nós estamos agora discutindo as diretrizes, né, do Plano Nacional de Educação, que estabelece na meta 12.7 a obrigatoriedade dos cursos de nível superior em todas as universidades brasileiras a implantar 10% da sua carga horária total do curso em atividades extensionistas. Então, agora, né, a partir dessa diretriz, então os cursos devem prever pelo menos 10% da sua carga horária para extensão, e isso entra no histórico do aluno. Legal. É muito interessante, né? Eu vejo como uma grande oportunidade, apesar de ser um grande desafio, porque nós estamos falando de reestruturação curricular, nós estamos mexendo no nosso projeto político-pedagógico, estamos encontrando dificuldades operacionais, né, de como é que a gente vai acreditar isso para o aluno, no histórico dele, mas eu entendo que é uma oportunidade de trazer a extensão, de dar protagonismo para a extensão, que sempre teve o seu lugar, né, mas com o passo dos anos, por conta de políticas públicas, né, ela foi ficando, de certa maneira, ali escondida, e agora vem à tona novamente. Né? Legal. Ô, Raquel, você está falando e está me vindo assim, eu acho muito interessante que essas atividades de extensão, elas começam a ganhar um destaque na formação. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, a extensão ela era muito distante da gente, né? Mas eu estou falando de bastante tempo atrás. Ela era muito distante da gente, né? Você ficava assim, fazer o curso basicamente era cumprir o quadro de disciplinas mesmo, né? E eu acho que daí talvez venha uma certa imagem, e que algumas pessoas ainda têm, de que a formação superior ela é muito desconectada do mercado. Então, assim, eu preciso fazer faculdade para exercer essa profissão. É uma questão que muitas vezes a gente encontra, mas eu acho que esse tipo de mudança, de trazer essas atividades mais práticas, essas disciplinas laboratoriais, isso de uma certa forma vai impactar, inclusive, nessa percepção, né, de que você está... É uma coisa muito teórica e muito distante daquilo que realmente eu vou fazer no dia a dia do trabalho, né? E você falou uma palavra na sua primeira fala que me chama muita atenção, que é a ideia do profissional tarefeiro. É uma coisa que me chama muito a atenção, porque é justamente a ideia que a gente não quer trazer, né, para a formação do aluno, do profissional, que ele saia buscando modelos de trabalho, porque, de uma certa forma, você acaba trazendo uma ideia de que basta você replicar alguns modelos, algumas formas de fazer as coisas e tudo vai dar certo, né? E uma formação mais crítica, ela vai mostrar que não é bem isso, né, Raquel? Exatamente, Fernanda. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado, pelo menos aqui, né, no nosso curso da Unesp, com essa preocupação, né, da formação crítica do aluno. E por que isso? Né? Porque a gente entende que nesse mesmo sentido que você coloca, né, de que a gente precisa superar esse paradigma do RP tarefeiro, né, a gente tenta superar essa ideia do especialista, né, do paradigma do especialista, ou seja, nós estamos formando um profissional que é um comunicador que vai pensar a comunicação de forma estratégica, né? Então, para que ele tenha
essas competências, é preciso trazer vivências que vão para além da sala de aula. Então, é nesse sentido que eu vejo que a extensão, né, as diretrizes, né, que vão agora trabalhar com regularização, elas trazem uma janela de oportunidade para que a gente possa aproximar o nosso aluno de situações reais, né? Então, seja vivenciando algum tipo de experiência num projeto de extensão que dialoga com a comunidade, que vai conhecer as reais demandas, né, de uma localidade, ou que vai ter a oportunidade de dialogar com problemáticas sociais contemporâneas, né? Então, é um pouco superar aquele paradigma de que apenas a ciência pode nos dar respostas, e respostas absolutas, né? Como sendo a ciência a única forma de se conhecer o mundo, né? O único conhecimento válido. A gente sabe que há outras formas de conhecimento, né? Através das artes, seja através da religião. A religião já foi, né, também uma forma de conhecer o mundo. E nesse sentido, né, acredito que nós na academia, durante muito tempo, nós meio que ocupamos uma posição de acreditar que nós somos os únicos donos da verdade, né? A ciência, de modo geral, né? Estou fazendo uma crítica e chamando a responsabilidade, né, para nós que estamos atuando em universidades, para que a gente consiga se abrir para esse diálogo com as comunidades, né? Ou seja, nós não somos os únicos donos da verdade. Há muitos saberes, há saberes plurais, e a única forma da gente conseguir uma formação integral do nosso aluno, para que ele seja capaz de enfrentar as situações que vão ser colocadas para ele no mercado de trabalho, é ele ter a oportunidade de vivenciar isso desde a faculdade, né? Então, seja indo para um trabalho de campo, né, junto com os professores, com os colegas, num projeto de extensão, numa atividade, num curso, enfim, né, que vai dialogar com situações que talvez ele nunca tivesse a oportunidade de vivenciar se não fosse por meio da universidade, né? Me lembra muito um projeto que eu estive coordenando aqui na Unesp, que foi a incubadora de cooperativas populares. E a gente trabalhava muito com um grupo de mulheres agricultoras assentadas, aqui num assentamento próximo a Bauru. E, assim, uma experiência impressionante, né? Porque a gente conseguia trabalhar várias questões que na sala de aula podem parecer muito teóricas. Mas quando a gente vai para o campo, a gente consegue trazer e mostrar para o aluno a situação real, né? Ou seja, aquilo que realmente acontece, né? Então, aí você consegue fazer a ponte entre teoria e prática. E você fala essa questão da ampliação, né? Do paradigma do especialista, né? Que você falou. E eu estou pensando aqui também no aspecto... vamos dizer assim, eu faço uma formação, uma profissão de comunicação, na área de comunicação, e eu olho, a comunicação é o único elemento do processo todo de vivência, de organizações ou fora de organizações que eu tenho, né? Então eu fico me perguntando, como é que a gente pode também trazer para a formação do profissional uma visão mais ampla, né, do que é um processo comunicacional, ou que é um processo organizacional, que eu vou trabalhar com a comunicação, mas eu não posso ter só a comunicação na minha perspectiva. Então, como é que a gente pode pensar numa formação mais ampla? De fato, a gente precisa pensar, né, de que maneira a gente consegue trabalhar com o nosso aluno, enxergando para além da comunicação, mas também trazendo algumas problemáticas, né, que estão relacionadas com a vida dele, né? Então, eu vejo muito assim, para a gente superar, né, esse paradigma do especialista, a gente precisa superar também o paradigma da sala de aula e achar que todos os conteúdos essenciais,
estão na sala de aula, quando na verdade não é só ali, né? O processo educacional, ele se dá em várias dimensões, em várias instâncias. A sala de aula é uma delas, né? Uhum. Então, quando o professor e o aluno têm consciência disso, eles conseguem, né, transbordar na sua formação, né? Essa ideia do transbordar, né, o professor Nilson Machado também trabalha, faz referência a isso, né? Ou seja, você não fica restrito apenas àquela sua área, né? Ou seja, quando você vai falar de algum conteúdo específico, de uma disciplina específica de RP, né? Então, sei lá, vai falar de gestão de eventos. Mas eu começo a falar de gestão de eventos, aí daqui a pouco eu já estou falando de gestão de pessoas, eu já estou falando de administração, eu estou falando do marketing, né? Eu estou falando de comunicação, eu estou falando de ciência política, enfim, eu começo a dialogar de forma transdisciplinar e trazendo para, né, o nosso aluno a possibilidade de enxergar conexões. E essas conexões, elas são fundamentais para essa formação integral, né? Porque ao comunicador hoje, né, mais do que aquela visão do especialista, o que se requer é uma formação capaz de enxergar a foto, né? Ou seja, o especialista é aquele que vê o ponto, né? O pixel. Uhum. Mas o comunicador é aquele que consegue enxergar a foto completa. Então, como é que eu consigo fazer, né, essa transição? Né? Então, trabalhar, desenvolver competências para, sim, saber identificar pontos, mas ter uma visão ampla o suficiente para enxergar a foto completa. E aí conseguir fazer análises críticas, né, análises complexas de cenário, né? Eu acho que esse é o desafio. Com certeza é um desafio. Já chegou mais uma pergunta aqui para a gente, do José Augusto. Ele está me perguntando quais seriam as novas competências do profissional que poderiam integrar a matriz olhando para o futuro. A extensão seria oportunidade para acelerar esse contato com as novas demandas do mercado? Excelente questão, José Augusto. Eu acho que você já respondeu. A extensão. Eu sou muito suspeita porque eu sempre tive, né, uma atuação extensionista muito presente, né, na universidade, na minha trajetória, porque de fato eu acredito que é preciso olhar a universidade a partir dos 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Não dá para fazer ensino sem pesquisa, sem extensão, como não dá para fazer extensão sem pesquisa, enfim. Então, nesse sentido, José Augusto, eu entendo que a extensão, ela parece nos indicar um caminho para que a universidade, de fato, assuma novamente o seu protagonismo como um ator social importante, como um agente social de transformação de realidades, né? É claro que agora vem com força de lei, né? A gente tem aí o Plano Nacional, né, através da Meta 12.7, a gente tem que implementar, todas as universidades brasileiras vão ter que fazer esse exercício, né? Mas eu penso que para aquelas universidades, aqueles cursos que já tinham um perfil extensionista, isso será mais natural, esse processo de curricularização, porque elas já fazem, né? No caso da Unesp, nós já fazíamos isso, né, de outras formas, e agora o exercício é trazer para dentro da matriz curricular, né? Então eu penso que nesse exercício de trazer para a matriz, nós já vamos incorporar as demandas sociais mais urgentes. Então, de fato, nós já vamos ter a possibilidade de trabalhar e desenvolver com os nossos alunos demandas atuais que o mercado está requerendo. Né? Então, eu penso que é uma oportunidade aí. Apareceram 2 comentários que eu achei interessante aqui, que eu vou falar para você. Se eu não me engano, a Simone, que falou que a sociedade é o grande laboratório. Eu achei interessante isso que ela colocou. E a Érica Bassi está comentando aqui que ela acredita que o trabalho de mentoria na carreira do aluno ajudaria bastante a se conhecer e oferecer melhor também, o melhor dele para a sociedade também, né?
Sim, perfeito. Eu também acredito nisso. Aliás, né, uma coisa que nós estávamos ontem comentando, né, que na universidade, né, todo aluno ele precisa ter um orientador ou orientadora na hora de fazer o TCC, né, ou de fazer uma iniciação científica. No ensino médio fundamental, a gente não tem, né? E é um momento em que o aluno ele tem a oportunidade de ter uma experiência singular com o professor, né? Esse trabalho de mentoria, de tutoria, de orientação, né? De conversa, porque às vezes a gente recebe o aluno, ele está tão angustiado, né? Ele quer saber o que é que vai acontecer com a vida dele, qual a escolha que ele fez no vestibular, né? E aí, se ele não tem essa oportunidade de conversar com mentores que estão atuando no mercado de trabalho, ele não consegue ter essa dimensão, né, do que realmente está acontecendo e o que esperar disso. Então, eu vejo que esse trabalho de mentoria, além de ser um exercício fantástico para quem faz, para quem participa, né, porque a gente acaba envolvendo também muitos alunos da pós-graduação, mestrandos, doutorandos, né, que já vão desenvolvendo também uma prática docente, para o aluno é fantástico, né, porque ele tem a oportunidade de conversar com quem já passou por aquilo, né, e pode trazer alguma contribuição. Então, de fato, eu concordo que o maior laboratório é a sociedade, é escutar, né, eu acho que esse é o desafio, né, que eu falava desde o início, o desafio, mais do que dar a voz às pessoas, né, porque a gente, sempre na perspectiva da questão do empoderamento, né, a gente fala muito nessa expressão, né, dar a voz às comunidades, mas mais do que dar a voz, acho que neste momento o que nós precisamos é dar ouvidos, é ouvir as pessoas. Tem razão, eu concordo muito com você. Opa! Eita, caiu. Vou voltar. Caí aqui, fiquei emocionada. Foi. Concordo muito com você, Raquel. E aí vou jogar uma pergunta para a gente dar uma pimentada aqui na discussão. Você acha que tem relação? Porque aí eu faço a pergunta, mas é aquela pergunta que a gente acha que já tem a resposta, né? Mas me parece que tem relação há muitos equívocos que algumas marcas vêm cometendo na comunicação, que tem gerado crises, que tem gerado muitos questionamentos, principalmente de grupos sociais específicos. Isso talvez não seja decorrente justamente da falta de profissionais que ouçam a sociedade? Sim, sim. Eu entendo também, Fernanda, que uma realidade que nós estamos vivendo hoje essa falta de escuta ativa, né, por parte das empresas, das marcas, e também pela falta de diversidade nas equipes de comunicação que fazem parte dessas empresas, né, porque quando a gente ouve, a gente consegue trazer, né, para dentro as demandas que estão sendo, né, desenvolvidas e produzidas pelas comunidades, pelos grupos sociais, pelos movimentos sociais, né? Agora, se a gente tem na nossa equipe pessoas diversas, né, que vêm de realidades diversas, que participam, né, de grupos, de movimentos, ou que têm visões de mundo diversas, a gente consegue incorporar essas vozes, né? Então, nesse sentido, eu entendo que muitos desses equívocos poderiam ser mediados, né, se as empresas, as marcas tivessem esse posicionamento mais ativo de escuta, né, de escuta ativa de fato. Sem dúvida. Muito bom. Raquel, antes de a gente partir para a próxima pergunta, eu preciso dar alguns recadinhos aqui que a produção está me passando aqui, para eu não esquecer. Primeiro, um convite que eu quero fazer para amanhã, a gente tem uma live do programa Empregabilidade, do Conherp, que essa live é transmitida pelo YouTube, e a gente está fazendo a temporada discutindo gestão de crises e LGPD. E amanhã tem uma temática bem interessante que fala sobre
o papel das lideranças na condução do processo de ajuste da empresa com relação à LGPD e comunicação com os públicos, né? Então fica a dica amanhã, 18 horas, no canal do Conherp no YouTube. E aí, um outro ponto que eu queria abordar com você... Peraí que está chegando questão aqui. Peraí. Uhum. Com relação a estágios, atividades complementares, como é que você vê sobre o impacto dessas atividades, o papel dessas atividades aí no desenvolvimento do currículo também da formação do profissional? É super importante também, né? Eu me lembro quando nós estávamos discutindo as diretrizes curriculares, né, lá em 2013, quando apareceu o estágio obrigatório para todos os cursos, todo mundo ficou assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer para dar estágio para todo mundo, né? E foi uma grande preocupação, ainda em alguns aspectos, né? Porque, claro, a gente precisa dinamizar algumas estratégias, né, de relacionamento com empresas, com instituições públicas, né, para que a gente possa abrir campos de estágio, né, para os nossos alunos. Mas eu vejo que em algumas universidades que já construíram uma certa praxis em torno disso, o estágio tem sido muito bem sucedido no sentido de dar oportunidade, né, para os estudantes conhecerem uma realidade do mercado, ao mesmo tempo em que ele é supervisionado por um professor, né. Então, eu vejo que essa estratégia, ela é muito interessante porque ela aproxima, de fato, o estudante de situações reais, né. Além do estágio, eu vejo que as atividades complementares, né, que também eram, na época, uma preocupação para quem estava fazendo gestão dos cursos, ela acabou se tornando, na verdade, uma oficialização de algo que já acontecia, né, porque os nossos estudantes já faziam muitas coisas, já participavam de eventos, de palestras, organizavam eventos, né, e tudo isso não era acreditado no histórico. E aí, com as atividades curriculares, né, complementares, a gente passa a incorporar no currículo. Uhum. É claro que tudo isso requer uma operacionalização, uma preparação dos nossos sistemas de graduação, né, e tudo isso não é simples de ser feito, demanda tempo, pessoas envolvidas, né. Quem está em coordenação de curso agora sabe o trabalho que a gente tem para fazer a gestão dessas coisas, né. Mas eu vejo que para o estudante, né, em termos de formação, para além da sala de aula, né, porque a gente fala do estágio, das atividades curriculares, com uma formação complementar, ou seja, tudo isso está formando. Quando o aluno vai assistir uma palestra, quando ele participa de uma live como esta agora, quando ele organiza um evento, quando ele participa de um projeto, ele está se formando também, né? Então, nesse sentido, eu vejo que com essas possibilidades, a gente ganha nessa formação integral do nosso estudante, né? E, além disso, a oportunidade de trabalhar com projetos reais tem sido também muito interessante. Aqui na Unesp, a gente tem feito muito desse exercício de trabalhar com projetos interdisciplinares. Então, como eu falei no início, né, essas disciplinas que nós temos, que são articuladoras, elas conseguem, a cada semestre, trabalhar com um grande projeto interdisciplinar envolvendo várias disciplinas e sempre uma situação real do mercado de trabalho, da sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, o RP Maker, que é um projeto grande que nós temos hoje, né, aqui na Unesp, que envolve várias disciplinas, e os alunos devem desenvolver um projeto real para um cliente real, né? Então, acaba sendo também uma oportunidade do estudante, né, enquanto estudante, ter a oportunidade de iniciar um projeto de relações públicas, de comunicação,
recebendo uma mentoria, uma orientação do professor, né? Então, que legal. É também uma oportunidade muito interessante, né? Legal. Ou mesmo disciplinas como pesquisa de opinião pública. Então, colocar os alunos para desenvolver uma pesquisa sobre a violência contra a mulher no município. E a gente já teve várias iniciativas deste porte, né? E contribui para a gestão pública, né, do município. Eu vi algumas informações sobre esse projeto. É um projeto que, uma ação, não sei se o projeto não é a palavra adequada, né? Mas foi uma atividade que foi realizada que eu vi que teve bastante impacto, né, na nossa cidade. Então, eu falei, nossa, que exemplo interessante de como que a gente não precisa fazer nem o distanciamento, né, da universidade, do mercado e também não do poder público, né? A gente tinha que estar muito mais integrado, né, Raquel? Sim, eu vejo que para nós em RP é fundamental nós dialogarmos com a gestão pública, porque além de ser uma oportunidade de atuação profissional, né, para nós RPs, é uma oportunidade de trazer melhorias, benefícios para a nossa cidade, né, para as cidades da região, né? Então, olha só, um projeto de uma disciplina, é uma pesquisa de opinião que vai desenvolver competências específicas, né, de RP, e que traz um benefício para a comunidade, né? Ou seja, é de fato a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Não, eu achei bastante interessante essa atividade mesmo. A Carla Tesla está comentando aqui sobre a dificuldade de encontrar profissionais de relações públicas registrados para assinar o estágio, né? É uma realidade também, né? Depois você pode comentar. E a Simone também está trazendo uma pergunta. O que vocês trabalham na universidade como novos mercados em relações públicas? Se quiser fazer um apanhado dessas duas questões, acho que até elas têm um pouquinho de relação, Raquel. Não, realmente, né, é um desafio imenso, né, sobre essa questão dos estágios, né, a nossa capacidade de encontrar profissionais, né, com registro, atuando em universidades, né, que possam, não só os professores, mas também os supervisores das empresas. Do estágio, né? Sim, eu vejo que essa tem sido uma grande demanda, né. Olha, de certa forma, né, o que a gente tem visto também, em algumas situações, e até a discussão hoje, né, sobre as áreas, né, da comunicação, e essa discussão mais recente, né, sobre se RP continua ou não continua na área da comunicação, né, a gente sabe aí das últimas discussões no INEP, né, a gente tem encontrado também essas mesmas dificuldades, né, mas quase sempre a nossa saída tem sido encontrar profissionais da comunicação que podem fazer esse trabalho de supervisão, né? Ainda assim, é complexo, né? Muitas vezes a gente tem que negar o estágio, né, por conta dessa situação, e aí o estudante realmente fica, né, sem essa possibilidade. Mas eu vejo que quanto mais conscientização a gente fizer em torno disso, eu acho que a tendência é que a gente consiga ampliar essa margem, né, de participação de mais profissionais, né, com registro para assinar os estágios, né. Eu acredito nisso também, Raquel. É um trabalho de formiguinha também, que agora vai aumentando, ampliando, né? Sim. E eu também vejo, né, que essa questão, a segunda questão falava, né, sobre como o que vocês trabalham na universidade como novos mercados em relações públicas. Os novos mercados. Essa também tem sido uma discussão que a gente tem trabalhado muito nessas disciplinas que eu falei, né, são disciplinas articuladoras, né? Como elas são disciplinas que possuem uma ementa bastante flexível, então a gente consegue incorporar para dentro delas esses debates, né, sobre os novos mercados. Olha, nós temos tentado incorporar várias discussões
incorporando também, né, a preocupação em torno dos debates atuais sobre desinformação, né, que também afeta a área de relações públicas, no sentido de que nós estamos falando de opinião pública, né? Uhum. Para nós, como profissionais, gestores, né, de relacionamento, é fundamental que a gente compreenda, né, o que a opinião pública pensa a respeito, né, dos variados temas, né? Então, a questão da desinformação, ela tem impactado nessa concepção de novos mercados, né, ou mesmo de novas temáticas que estão impactando a área. Também, né, incorporando discussões sobre a questão hoje, né, como uma pauta que está sendo abraçado pelas empresas, que é a Agenda 2030, né, que também tem sido um tema-chave para a gente discutir em globais, né, ou seja, de como as empresas elas estão somando esforços para construir pautas de ação para intervenção social, para criar estratégias para o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem iniciativas como o Pacto Global, que já vem criando, né, discussões muito interessantes, inclusive trazendo pautas sobre esses novos mercados e de como que a gente pode pensar também a nossa área a partir de uma perspectiva muito mais crítica, né, e muito mais intervenção social, né? Então, nesse sentido que a gente vem trazendo essas discussões para dentro do curso, e claro, né, sempre em diálogo com outras áreas, né, nunca somente centrados apenas na comunicação, né, mas dialogando com as diversas áreas. A Carla está comentando aqui com a gente também sobre a questão que a gente estava falando anteriormente da dificuldade de supervisores de estágio, né? Que dentro do Conherp, dentro do programa Empregabilidade, ele tem ali diversas ações que vão colaborar também para essa mudança desse cenário, né? Porque a gente está trabalhando ali. São vários braços, né? Tanto a questão assim de mostrar sobre a importância de ter o profissional formado, de ter o profissional que é preparado para lidar com essas questões da gestão da comunicação, da gestão do relacionamento com os públicos, dentro aí das organizações, independente do tipo de organização, né? Mas olhando para essa perspectiva do relacionamento daquela organização com seus públicos. Então, a gente está fazendo bastante um trabalho indo nesse sentido, né? E também, por exemplo, mostrando como a profissão está vinculada com temas do dia a dia da organização, como é o caso, por exemplo, que a gente trabalha nessa temporada da LGPD. Que parece que é uma coisa que não tem nada a ver, né? No início, a lei de proteção de dados, não sei o quê, e você vai estudando, você vê o quanto isso tem relação, sim, com o relacionamento daquela organização com os seus públicos, né? Não só clientes, mas funcionários, parceiros, etc., né? Então, com o programa Empregabilidade, a gente vai colocando mais alguns tijolinhos também para dar uma acertada nesse caminho. Que ótimo, eu acho que é fundamental essas ações que vocês estão empreendendo, né, colaborando com a comunidade RP, principalmente porque eu também vejo que em torno dessa discussão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem aí um pacote de outros temas, né, que vem junto, que é, por exemplo, né, a discussão dos algoritmos e de como isso também afeta de alguma forma, né, essa ideia de opinião pública que nós temos hoje, de que ela se vê comprometida, né, o diálogo democrático se vê comprometido quando a gente tem lógicas algorítmicas que roubam os dados, né, de pessoas, de clientes, de empresas, né, para as quais nós cedemos, né, dados pessoais, e logo isso é utilizado de forma nem sempre ética, né, por parte de algumas empresas ou de grupos políticos. Né. E aí você traz uma informação que é um exemplo bem prático do quanto a formação ela não pode ficar só no aspecto técnico da comunicação. A gente tem que ter um olhar muito amplo. De repente,
você tem que estar entendendo o funcionamento de algoritmos, você tem que estar entendendo dinâmicas, que a relação ela não é só mais entre duas, ela continua sendo entre humanos, mas ela também é mediada por tecnologias, né? Então a gente também tem que entender o papel da tecnologia nesse processo de comunicação, né, Raquel? Sim, é necessário, né? É necessário que a gente exercite esse transbordamento, né? Ou seja, não ficarmos só na área da comunicação, ou das relações públicas, mas que a gente consiga ampliar esse debate. E uma coisa que eu sempre insisto muito com os meus alunos, né, e a gente tem isso muito forte na Unesp, que é um incentivo à leitura, né? A leitura, de forma geral, né? A gente só consegue ter uma visão de mundo ampla o suficiente, né, quando a gente é capaz a gente desenvolve o hábito da leitura, de leituras críticas, né, enfim, né, não só da nossa área, mas que a gente consiga ter essa visão ampla o suficiente para compreender uma sociedade que é extremamente complexa, né? E eu penso que hoje, trabalhar em relações públicas requer essa compreensão ampla, né, de que vivemos uma sociedade dinâmica, constantemente, né, o objeto da nossa área, né, eu sempre faço esse exercício, né? Qual é o objeto da área de relações públicas, né? O que é que nós temos como um objeto, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai chegar na ideia de relacionamentos, né, de opinião pública, e não há nada mais dinâmico do que pensar nisso, né, nos relacionamentos, na dinâmica de relacionamentos, na dinâmica da opinião pública. Então, nós, de fato, precisamos compreender que se trata de uma área que está em constante transformação também. Então, não dá para a gente pensar que basta aquela formação acadêmica e está tudo certo. Nós precisamos, sim, mas ela é o ponto de partida, né? Eu vejo que é apenas um ponto de partida para que a gente possa depois ampliar, né, em diversas outras dimensões, a nossa formação integral. Então, é sair do especialista para sermos, de fato, né, profissionais, analistas da comunicação de uma forma mais complexa. Ô Raquel, a gente está partindo para os últimos 13 minutos aí de live. Eu vou jogar aqui um desafio aí para você, que eu sei que você tira de letra, mas assim, vamos supor que a gente tem aí algumas pessoas assistindo a live que estão pensando, não sei se eu vou para esse campo, não sei se eu fico, se eu vou para outro campo. Comecei, mas não sei se é isso mesmo. Sempre tem os alunos no primeiro ano que falam, não sei se é isso mesmo que eu quero, não sei se eu estou me identificando. O que você diz para esse pessoal que está chegando sobre a sua visão de futuro aí para a profissão? Que legal essa questão, esse desafio, Fernanda. Principalmente porque eu gosto muito de trabalhar com os alunos de primeiro ano, né? Uma coisa que eu amo demais é trabalhar com esses alunos que estão chegando, porque eu acho que é um momento, né, de ter esse contato com a área, de compreender alguns aspectos iniciais, mas que, partindo da minha experiência, né, de ter uma formação que me proporcionou isso, né, desde o primeiro ano já compreender quais são os caminhos, né, dessa área, eu diria o seguinte, como eu disse anteriormente, né, não pensar em gestão de relacionamentos, em opinião pública, né, em estratégias de comunicação com diversos públicos. E para que a gente possa pensar em tudo isso, né, uma coisa que me parece muito evidente hoje é a necessidade de relações públicas para todos, não só para organizações, né, e não vou fazer aqui uma cópia, né, de que todo mundo precisa de um RP, na verdade todo mundo precisa mesmo, mas eu diria que essa necessidade de relações públicas hoje, ela é tão evidente que eu tenho essa convicção, né, de que a cada dia a nossa área, ela ganha em
em mais visibilidade quando a gente identifica de fato essa necessidade, né? O que acontece é que nós estamos trabalhando, né? Eu acho que ações como a que o Conherp tem realizado, ou o Conselho Federal, né, as várias associações, entidades, é de fato trazer para as organizações, né, meios para que elas compreendam essa necessidade, né, e de que é importante ter um profissional formado, né, não por aquilo que a gente conversou agora, não é o fato de que é necessário ter uma formação apenas acadêmica, não é isso, mas ela é o início, né? Se eu quero ter a garantia de que eu vou ter um profissional capaz de olhar a foto completa, eu preciso investir numa formação acadêmica, mas que ela seja integral, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a cada dia a nossa profissão, ela ganha em visibilidade nesse sentido, muito mais do que na minha época de graduação. Acho que hoje a gente tem uma outra realidade, e mais do que isso, eu penso que nós temos a oportunidade de trabalhar nessa relação dialógica, né, entre teoria e prática. Eu acho que a nossa área, ela nos dá essa possibilidade de pensar que não existe uma teoria sem a prática, como não há uma prática sem teoria, sem um exercício de abstração, ou seja, de imaginar uma sociedade melhor, uma organização melhor, uma universidade melhor, né? Então, com essa possibilidade, eu vejo que nós temos instrumentos, competências, conhecimento, para que a gente possa, de fato, ter uma atuação muito mais assertiva na hora de pensar em ações que possam ter um impacto na vida das pessoas dentro de uma empresa, ou dentro de uma organização pública, ou numa ONG, né? Eu acho que é esse o caminho, né? E quem sabe a gente consiga, né, aos poucos realizar aí um trabalho cada vez mais intensivo, de transformando, né, pequenos espaços, e com o tempo a gente consegue transformar cada vez mais, né? Que legal, então, Raquel. É nesse sentido que eu deixo aí. Até arrepiei, show de bola. A Simone está dando um feedback aqui sobre o seu comentário. Ela está dizendo assim: também trabalho muito com opinião pública e fico feliz em ver a ênfase que você está dando. Definição de campo e objeto, que ela concorda que são definições importantes, né? E ela está falando aqui sobre relações públicas para territórios, pessoas e profissionais liberais. E essa ideia do território, eu acho que é uma tendência super importante aqui, que o profissional precisa ficar de olho, sim. É verdade. Né? Super interessante. Ó, tem mais 2 recados aqui da produção, gente. Primeiro, fazer o convite para a live da semana que vem, que não por acaso, porque eu não acredito muito no acaso, o tema vai ser a importância da diversidade na comunicação. Foi uma coisa que a Raquel, e a gente tem como convidado o Ricardo Salles, que é uma super referência nesse campo, né? Então, essa live da semana que vem, gente, não pode perder não, hein? Tá super importante. E o outro recado, eu tenho que informar que o Conherp fechou um benefício, uma parceria, né? Mais um benefício do Conherp para os registrados, a parceria com a Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor. Então, com cursos online, gratuitos e com certificação. E outros cursos também, tem ali professores muito renomados nessas áreas. Então, o pessoal fica atento nessas parcerias, nesses benefícios que o Conherp está fazendo aí, e está sempre colocando nas redes sociais, no site. E não fica sempre antenado, gente, em todos os canais, que a gente está trazendo sempre alguma novidade, alguma coisa, e está colocando ali. Raquel, adorei a discussão, acho que foi super interessante, acho que é uma coisa assim que é importante a gente olhar para a formação. Você estava falando, né, da importância da formação, e eu acredito muito na importância da formação, não pela formação em si, não é porque tem que ter o profissional com diploma, não é nesse sentido.
Eu acredito justamente que é para levar para o mercado profissionais diferenciados, profissionais que não vão ficar ali replicando receitas de bolo, mas que vão agregar realmente na discussão dentro das organizações de qualquer tipo, dentro dessas outras esferas, né, que a Simone estava falando, territórios, profissionais, liberais também são pessoas que precisam de muito assessoramento, mas essa formação, que a gente acredita, essa formação substancial mesmo, é para levar alguma coisa a mais, não é uma questão de apresentar um diploma, né? Então, acho que essa é uma discussão bastante importante, fiquei muito feliz aí com as coisas que você trouxe. A gente está nos 5 minutos finais, se você quiser... Ah, tem um comentário aqui, peraí. O Antônio Lago está dizendo aqui, foi uma ótima visão sobre a formação acadêmica na área de relações públicas, parabéns. Precisamos alinhar mercado e academia e ajustar os espaços para os profissionais. Lago, presidente do Conherp 6. Obrigada, Antônio, pela sua declaração, pelo seu comentário. Raquel, vou deixar os últimos minutinhos para você. Desculpa, gente, eu sou muito novata nesse negócio de mediação. Gente, eu preciso agradecer, né, todo mundo que entrou, que ficou, que ouviu, que participou. Obrigada pela audiência de hoje, a gente chegou quase... acho que eu vi ali passando de 30 pessoas e independente da quantidade, acho que é uma questão assim, super legal e agradeço muito aí a audiência e a participação de todos. Agora sim, Raquel, vou deixar os últimos minutinhos para você encerrar. Obrigada, Fernanda. Eu também gostaria de agradecer a todas, todos e todas que nos acompanharam, né, já fazendo aí o uso da linguagem neutra, né, que já é uma discussão que a gente vai fazer semana que vem, com certeza. E também agradecer, Fernanda, por essa hospitalidade toda, me recebendo aqui no Conherp, agradecer a Marilisa também, nossa grande parceira, aí sempre, né, em ações, atividades para os nossos alunos. Deixar um beijo bem grande para todos os alunos e alunas que estão nos acompanhando, né, que estão aí pensando, né, já começa a dar aquelas borboletinhas no estômago, a gente começar a pensar na nossa atuação profissional. Quero deixar, assim, uma mensagem de incentivo, de vontade, de fazer diferente, de fazer cada vez melhor. Eu acho que quanto mais profissionais, né, competentes nós tivermos no mercado, mais visibilidade, mais projeção a nossa área terá. Então, quero deixar aqui meus parabéns por essa iniciativa brilhante do Conherp, né, de trazer profissionais para conversar, para dialogar. A Fernanda, que foi, né, nossa egressa aqui na Unesp, a gente tem um maior carinho também. E deixar para vocês, né, o convite de, quando a gente sair dessa pandemia, né, aqueles que quiserem conhecer a Unesp, o nosso curso de Relações Públicas aqui em Bauru, vocês serão muito bem recebidos pela nossa comunidade. Muito obrigada pela atenção e deixo um grande beijo para vocês. Legal. Legal, Raquel, muito obrigada. Pessoal, é isso então. A gente vai encerrando por aqui. Obrigado por quem ficou, que acompanhou a gente. E não esqueça, então, de assistir amanhã a live do Empregabilidade no YouTube e semana que vem a live com o Ricardo Salles. Tá bom? Obrigada, gente. Um abração para todo mundo. Até a próxima, Raquel. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem, usem máscara. Isso mesmo. Fiquem em casa.